Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Cá estamos nós de volta a mais uma aula aqui do Começando do Zero. E hoje eu tenho 1.500 objetivos com vocês. Calma, quais são os objetivos? Eu acho que eu vou conseguir cumprir todos hoje. Nós vamos acabar Atos, que isso está facinho, só faltam as questões. A gente até já fez a primeira questão na aula passada, agora a gente encerra as questões de Atos e foi aquele assunto gigantesco. Acabou Atos, a gente vai para a parte de bens públicos. Eu quero começar e acabar a parte de bens públicos. Acabou bens públicos, a gente vai para o tópico chamado de controle. E meu objetivo também é começar e acabar controle. Pode ser que eu não consiga fazer tudo isso que eu quero, mas o objetivo é encerrar atos, encerrar bens públicos e encerrar a parte de controle. Então, sem perder tempo, a gente estava exatamente aqui, ó. Na aula passada, nós fizemos essa questão número 1, nós já fizemos aqui na aula passada. Agora, nós vamos para a questão de número 2, ainda que dentro do tópico relacionado aos atos administrativos. Vamos lá devagarzinho. Questão 2 diz assim: assinale a alternativa que contempla um tipo de ato administrativo dotado do atributo da imperatividade. Se você lembrar, na parte de atributos que nós já estudamos, existe, né, PAT, presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. E o que é imperatividade? É o administrador poder vir a praticar o ato sem precisar da concordância do particular. Sem precisar da concordância do particular. Desculpa, espirro. Então, aqui eu tenho imperatividade, onde o administrador pratica o ato sem precisar da concordância do particular. Mas o que nós já vimos? Vimos que alguns tipos de atos não possuem imperatividade. E por que esses atos não possuem imperatividade? Porque eles não vão ter o poder de obrigar determinada situação. Vamos lembrar quais são os atos que não possuem o atributo da imperatividade. Não tem imperatividade os atos de gestão, os atos enunciativos e os atos negociais. Então, falamos disso daqui na aula passada, você tem até um esquema. Aí dá uma olhada nas opções. Ele quer saber qual desses atos tem imperatividade. Aí ele diz, letra A, autorização para conceder o uso de bem público, licença para o funcionamento de um comércio, permissão de serviço público. Se você lembrar da aula passada, você automaticamente vai pensar o seguinte, ó, autorização, licença e permissão estão liberando determinada atividade a um particular. Todos esses atos daqui são atos do tipo negociais. Porque ato negocial, a lógica vai ser a seguinte, ó, o particular vai solicitar alguma coisa e a administração vai liberar. Então, a administração não está impondo a licença para dirigir, não está impondo uma autorização para eu casar na praia, não está impondo uma permissão para eu colocar uma banca de jornal na calçada. Não é uma imposição, é simplesmente uma liberação. Então, todos esses três atos daqui, ó, eles não vão possuir imperatividade, porque eles não estão forçando o particular a nada. Eu creio que a D é meio que óbvio, porque se eu estou falando em sentença judicial, eu não estou falando em um ato administrativo. Eu estou falando na atuação do poder judiciário na sua função típica, que é a função de julgar. Uma coisa é um ato administrativo, que é exercício da função administrativa, e outra coisa vai ser uma sentença judicial, que é fruto de um processo judicial, onde eu tenho a função típica de julgar. Então, aqui a letra D também não poderia ser, porque nada tem a ver com ato administrativo. Então, só nos resta como opção para marcar a letra E. Então, quando eu tenho aqui a letra E, um decreto de desapropriação, esse decreto, agora sim, ele vai ter imperatividade. Por quê? Porque na desapropriação vai estar o administrador impondo a obrigação particular, impondo a situação particular. Eu não estou dizendo, é particular, será que você me libera a sua casa? Será que não? Eu posso apropriar independentemente da concordância do particular. Então, o único desses atos daqui que possuía imperatividade era a letra E,
que seria aqui o decreto de desapropriação. Matamos a questão de número 2, vamos para a próxima questão, questão 3. Ela diz o seguinte, ó, após a expedição pela autoridade competente do Poder Executivo do ato de concessão de aposentadoria de servidor público, o respectivo processo administrativo foi encaminhado ao Tribunal de Contas para fins de registro. Esse procedimento, de acordo com a sistemática constitucional, é essencial para a plena eficácia do ato. É correto afirmar que a narrativa acima oferece exemplo de que tipo de ato. Se você lembrar da aula anterior, eu dei exatamente esse exemplo daqui, ó, que foi o exemplo do ato que concede uma aposentadoria. Porque o ato que concede a aposentadoria, ele vai precisar de quê? Vai precisar da atuação do Poder Executivo e vai precisar também da atuação do Tribunal de Contas, para que o ato tenha eficácia, ou seja, para que ele possa vir a produzir os seus efeitos. E segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo a doutrina, segundo todas as questões, eu já falei que esse ato de aposentadoria vai ser um ato do tipo que complexo. Por isso que nossa resposta correta é a letra E. Eu não vou nem perder tempo explicando essa questão número 3, porque se você voltar um pouco para aquela parte de classificação de atos, nós fizemos a classificação do ato simples, complexo e composto. E lá no ato complexo eu te dei 2 exemplos, que são os exemplos que mais aparecem em prova. Quais são eles? Nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal e também em relação à aposentadoria. São os 2 tipos de questão que eu te disse que caem em prova e são exatamente esses 2 exemplos, como vê aqui na questão de número 3. Então, questão 3, gabarito letra E. Vamos para a próxima, questão de número 4. Diz assim, considere que a administração pública deseje desfazer ato administrativo porque determinado destinatário descumpriu condições obrigatórias para que continuasse a desfrutar de determinada situação jurídica. Nessa situação, a administração deverá adotar a seguinte modalidade de desfazimento do ato. Então, se eu quero um desfazimento do ato, eu estou falando aqui na parte relacionada à extinção desse ato. Só que olha o que ele está querendo. Está dizendo que o destinatário descumpriu condições obrigatórias para que continuasse a desfrutar de determinada situação. Então, a administração praticou um ato, só que o particular, você vai lembrar do conceito agora, o que ele faz? Ele deixa de preencher os requisitos que são necessários para a continuidade de determinado benefício. Eu dei isso daqui, exemplo para vocês, na aula passada, falando mais ou menos o seguinte. O particular, ele estava, por exemplo, com a licença para dirigir suspensa, ainda assim dirigiu, estava embriagado, atropelou e matou uma família. Então, a licença para dirigir dele vai ser o quê? Cassada, porque ele, destinatário daquele benefício, daquela licença para dirigir, ele não está preenchendo mais as condições que são necessárias para a permanência do benefício. Então, vai existir um fenômeno chamado de quê? De cassação. Então, perceba que aqui o desfazimento do ato vai ser mediante a cassação. Por isso que nossa resposta correta vai ser a letra C. Veja que não tem nada a ver com invalidação, porque o ato não foi produzido de maneira ilegal, então não é invalidação. Não é revogação, porque não é uma questão de conveniência e oportunidade, é simplesmente porque o particular está praticando atos incompatíveis com a permanência do benefício. Aqui não está se falando nada em convalidação, porque convalidar seria consertar o ato, e o ato não tem defeito nenhum, então não teria o que convalidar, e ratificação também não teria nada a ver, por isso que a questão aqui, nosso gabarito, vai ser a letra C. E para finalizar essa parte de atos administrativos, questão 5 do CESP diz assim, o ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado pela administração pública desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Olha o ponto-chave, quando ele fala aqui em relação a convalidar, você lembra que nós dissemos na aula passada
que você só convalida se você tiver foco, ou seja, só defeitos de forma e de competência, só esses que são considerados defeitos sanáveis, ou seja, defeito que dá para consertar, que dá para corrigir. Só que aqui disse que um ato foi praticado com desvio de finalidade. Então, existe um defeito nesse ato no requisito finalidade. Isso tem conserto ou não tem conserto? Não tem conserto, porque aqui o ato vai ser considerado nulo. Se ele é nulo, não dá para convalidar. Aí está dizendo a questão que esse ato ele poderia ser convalidado. É claro que está errado, que já sabemos que defeito na finalidade, defeito no motivo, defeito aqui no objeto, botei motivo com dois O, motivo e objeto, são defeitos insanáveis, ou seja, o ato é nulo. Se o ato é nulo, ele não vai admitir o fenômeno chamado de convalidação. Por isso, questão número 5, questão que se encontra errada. Aí aqui está o gabarito para poder você confirmar as questões e com isso a gente encerra atos administrativos. Eu sinto até música tocando, dizendo aleluia, Deus, aleluia, porque acabou atos. Porque a gente está falando em atos administrativos, eu acho que há 3 aulas. Aula retrasada, aula passada e hoje ainda teve atos administrativos. Acabou, era um assunto gigante e agora a gente vai começar um assunto tranquilo, light, rápido e fácil, que a gente começa e acaba rápido, que é a parte relacionada a bens públicos. Vou logo dizer uma coisa para vocês. Os assuntos que eu vim estudando até agora, por exemplo, princípios, poderes, organização administrativa, atos administrativos, são assuntos bem presentes em quase todos os concursos. Eu até ouso dizer que, sei lá, 90% dos concursos eles vão te pedir princípios, poderes, organização administrativa e atos. 90 sendo pessimista, porque deve ser até mais. Agora, o próximo assunto, que é bens públicos, ele não é tão comum de ser cobrado em prova. Só que como os editais eles estão querendo inventar e cada vez cobrar mais assunto, mais assunto, mais assunto, eles estão indo ao infinito, né? Como eles querem cobrar cada vez mais assunto, algumas provas estão pedindo esse tópico relacionado aos bens públicos. É mais comum, por exemplo, quando você vai ver analista judiciário do TRF. Aí pode ser que caia bens públicos. Então, quando você for para o seu edital, veja bem direitinho se vai cair esse assunto, porque senão, aí você já pula, tá certo? Pula para esse concurso, né? Porque aí o outro, tu olha se tem, assim por diante. Então, encerramos essa parte de atos para poder ir aqui para um tópico novo, que é em relação à parte de bens públicos. Já vou te dizer uma coisa. Em relação aos bens públicos, você vai ter uma leitura imprescindível. Você vai ter que acompanhar aqui comigo o Código Civil, do artigo 98 até o artigo 103 do Código Civil. Eu me lembro que quando eu estava lá na faculdade, uma coisa que eu nunca entendia é, o Código Civil é um código privado, né? Direito privado. Só que os bens públicos estão lá dentro. Então, é uma parte pública dentro do Código Civil. A maioria das questões de prova dentro da proposta que a gente tem aqui, não estou falando de prova de procurador, prova de promotor, porque aí, logicamente, seria uma outra proposta de aula. Mas quando eu tenho, por exemplo, aqui provas de tribunais em geral, prova de polícia, prova de autarquias, por exemplo, o INSS da vida, o que ele cobra é mais você entender o texto da lei. E é sobre isso que a gente vai começar. A gente vai começar a acompanhar o texto da lei para ver inicialmente quais são as espécies de bens públicos e as características. Veja só, vamos literalmente seguindo o texto da lei, a começar pelo início, artigo 98 do Código Civil. Ele diz o seguinte, ó, são públicos os bens do domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então, nós vamos voltar para uma noção lá de organização administrativa. Nós temos, de um lado, a administração, que eu tenho a administração direta. Do outro lado, eu vou ter aqui a administração indireta. Tenho a administração direta e indireta. Quem é que vai fazer parte da administração direta, que vocês não aguentam mais? Eu tenho aqui a União, Estados, Distrito Federal, municípios. Na indireta eu tenho as autarquias, as fundações públicas,
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aí o que que nós já estamos cansados de saber? Todo mundo da administração direta são pessoas aqui que adotam um regime de direito público. Quando eu tenho autarquias e algumas fundações públicas, lembra, algumas, também tenho pessoas de direito público. Porque quando eu tenho aqui empresas públicas, quando eu tenho aqui sociedades de economia mista e algumas fundações públicas, porque lembra que fundação pública é uma pessoa esquisita, pode ser direito público ou direito privado, eu vou ter aqui pessoas que adotam regime de direito privado. Então veja que o Código Civil ele simplesmente adotou o critério de dizer que vai ser bem público todos os bens em relação às pessoas de direito público. Então as pessoas que adotam regime de direito público, essas vão ter bens públicos, ou seja, todos os outros vão ser bens privados. Então, os bens da empresa pública, da sociedade de economia mista e de algumas fundações públicas vão seguir o regime do Código Civil em relação aos bens privados. Agora, os bens da União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, quando eu falo em autarquia, estou falando em todo mundo, tá? Agência reguladora, consórcio, estou falando em todo mundo. Em autarquias e as fundações públicas que adotarem o regime de direito público, eu vou ter aqui bens públicos. É exatamente isso que está dizendo o artigo 98 do Código Civil. Está dizendo que vai ser público os bens do domínio nacional que pertencerem às pessoas de direito público interno. Por que interno? Porque quando tu estuda direito civil, existem pessoas de direito público externo. São organismos internacionais que tu estuda no direito internacional, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, que não nos interessa. Interessa para quem está dentro do Brasil e não para quem está fora. Então, eu não vou usar o Código Civil para poder regrar os bens da ONU. Vai ter um regramento próprio, que é direito público externo. Eu vou usar o Código Civil para poder regrar os bens públicos que aqui são de direito das pessoas de direito público interno. Aí acompanha o artigo 98 que ele diz que são públicos os bens do domínio público nacional pertencentes às pessoas de direito público, todos os outros vão ser bens privados, ou seja, são bens particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. Então, esse artigo 98 simplesmente disse quem tem bem público e quem não tem. Mais para frente eu vou fazer uma observação em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, mas por enquanto vamos caminhando. Caminhando, nós vamos ver aqui nesse artigo 99 quais são as espécies de bens públicos. Veja que eu tenho aqui 3 espécies. Eu tenho um bem de uso comum do povo, eu tenho um bem de uso especial e eu vou ter bem de uso dominical. Vamos por partes. Eu vou ler e depois eu vou montar um esquema. Ponto 1 diz, são bens públicos os de uso comum do povo. Aí ele coloca exemplo, ó, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Aí 2, os de uso especial. Aí ele bota mais exemplo, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive de suas autarquias. Claro, né, que vai ser direito público aqui, então está relacionado a bens públicos. E ele fala bens dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Vamos agora montar um esquema, que esse esquema vai ficar bem visual em relação às espécies de bens e às suas características. Vamos aqui colocar a parte relacionada aos bens públicos. Por partes, vamos analisar aqui as espécies de bens públicos. Nós temos 3 aqui para poder colocar. Nós temos bem de uso comum do povo. Nós temos aqui bem de uso especial. E nós vamos ter aqui o bem de uso dominical. Bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem de uso dominical.
por parte. Veja que aqui em relação a bem de uso comum do povo, o que que a lei instituiu? Ela instituiu exemplos. Olha os exemplos que foram dados aqui, ó. Eu tenho rios, eu tenho mares, eu tenho estrada. Então, veja, o rio pertence a todo, o mar, a estrada, a praça e a rua. E observe que em todos esses tópicos daqui, eu tenho um bem público que tem um fim muito mais genérico. A finalidade aqui é muito mais genérica, porque pensa comigo, para que serve uma praia? Ah, para várias coisas, para tomar banho de mar, para poder, não em Recife que tem tubarão, mas para correr, para poder praticar esporte, para poder vender, produzir artesanato, tem uma finalidade mais genérica. E todas as pessoas vão poder usar daquele espaço público. Do mesmo jeito, uma praça, para que serve uma praça? Também para correr, para poder vender, né, amendoim, pipoca, para poder levar as crianças. Então, perceba que são bens públicos que as pessoas vão poder usar e vão poder usar para várias atividades. A finalidade ela é muito mais genérica do que uma finalidade específica. E veja que aqui na lei, ó, se trabalhou com exemplos. Aqui são os exemplos que podem aparecer na sua prova. Já bem de uso especial é aquele que é um bem público e tem um fim muito mais específico. Você vai pensar comigo o seguinte, ó. Quando eu tenho uma escola pública, imagina que eu tenho uma escola estadual, é uma escola pública. Essa escola pública, é claro que se é do Estado, é um bem público. E ela serve para quê? Qual é a finalidade da escola? Educação. Então, a escola pública, ela tem um fim, e veja que é um fim muito mais específico, que é uma finalidade relacionada à educação. Aí aproveite e pegue exemplo de tudo que é público nesse aspecto. Eu tenho escola pública, eu tenho hospital público, eu tenho biblioteca pública, eu tenho cemitério público. Tudo isso é bem de uso especial, que é um bem público que está sendo usado para uma finalidade específica. Pensa também nos prédios públicos. Eu tenho um prédio da prefeitura, o prédio do Ministério Público, o prédio de uma delegacia, os carros também, bens móveis, tá? Os carros de uma delegacia. Todos eles têm uma finalidade específica que seria abrigar a sede do Poder Judiciário, do Poder Executivo, a sede do Poder Legislativo. Então, perceba que todos esses são bens públicos e bens públicos de uso especial. Agora, imagina comigo um exemplo. Eu tenho aqui uma escola pública. Escola pública é bem de uso o quê? Isso, uso comum do povo. Beleza. Só que imagina que no final de semana não tinha nenhuma criança, pelo amor de Deus, mas a escola pública pegou fogo e o prédio ficou completamente inutilizado. Tanto é que as crianças já foram transferidas para uma outra escola. Então, pensa comigo. Enquanto a escola pública está aqui em funcionamento, ela é que tipo de bem? Bem de uso especial. Só que aí teve um incêndio, ela ficou completamente destruída e não tem mais a mínima condição de ter aulas naquele local. Tanto é que ela foi desativada. Eu te pergunto, aquele prédio da escola continua sendo bem público? Continua. Mas ele serve para quê agora? Para nada. Se ele não está sendo usado para nada, porque perceba que o prédio foi inutilizado. Se ele não está servindo para nada, ele passou a ser um bem de uso o quê? Dominical. Então, bem de uso dominical, numa linguagem simples, é aquele que literalmente não está servindo para nada. Numa linguagem, né, simples. Está servindo para nada, ou seja, ele não tem nenhuma finalidade genérica, ele não tem uma finalidade específica, ele é um bem público, mas que está sem utilização. Veja como a lei escreve bonita, diz aqui, ó, que bem de uso dominical é aquele que constitui patrimônio das pessoas de direito público com objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Traduzindo, é aquele que é um bem público, mas que não está sendo usado para nada, nem para a fruição do povo, não é um bem de uso como o do povo, e também não tem nenhuma finalidade específica, não vai ser um bem de uso especial. Só que somando essas espécies, eu tenho que analisar as características para conseguir aprofundar alguns tópicos com vocês. Vou voltar para cá para poder a gente ir preenchendo aquele desenho. Vou andando. Olha o que diz agora esse artigo 100. Que os bens públicos de uso comum do povo, e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Já os bens dominicais podem ser alienados, observado logicamente as exigências da lei. Vamos transportando isso aqui para cá, porque além das espécies de bens públicos, vou passar uma linha aqui,
para poder analisarmos algumas características desses bens. Quais seriam as características? Na sua prova pode aparecer esse termo daqui, ó, alienabilidade condicionada. Alienabilidade condicionada. Numa linguagem simples, se eu quero alienar um bem, alienar é poder vender. Só que essa venda daqui, ela está sujeita a algumas condições, porque você já vai pensar o seguinte, ó. Desculpa, minha gente, hoje eu estou com crise alérgica, por isso que eu estou espirrando horrores. Eu só posso alienar aquele bem que não está servindo para nada, que é o bem de uso dominical. E outro, eu só posso vender se eu realizar aqui uma prévia licitação. Vamos por parte para poder a gente analisar. Veja bem comigo o seguinte, ó. Quando eu tenho um bem de uso comum do povo, que tem um fim, é um fim genérico. Quando eu tenho um bem de uso especial, eles não podem ser alienados. Ou seja, se o bem público estiver sendo usado para algum fim, um fim geral, um fim específico, ele não pode vir a ser alienado. Agora, poderá vir a ser alienado o bem de uso dominical, porque nós dissemos o quê? Que ele não está servindo para nada. Se ele não está servindo para nada, ele vai poder ser alienado. Mas aí eu te pergunto, eu posso alienar para quem eu quiser, eu, administração, posso alienar para quem eu quiser, pelo preço que eu quiser, da forma que eu quiser? Não, porque eu tenho que garantir os princípios da impessoalidade e moralidade. Então, para poder vender, antes eu vou ter que realizar o quê? Uma prévia licitação. Então, vai existir uma licitação para poder fazer essa venda de bens públicos. Então, se perguntar na sua prova, um bem público pode ser alienado? Pode. Mas é qualquer bem público que pode ser alienado? Não. Porque eu só posso alienar aquele bem público que não me está servindo para nada. E esse bem público que não está servindo para nada é um bem de uso dominical. Professor, e como é esse procedimento de venda? Aguarda que a gente vai estudar isso ponto por ponto lá em licitação. Então, quando a gente estiver analisando a parte relacionada à licitação, aí a gente vê como é o procedimento de venda desses bens públicos. Por enquanto, eu quero somar só mais uma informação, que é a seguinte, ó. Quando eu tenho aqui bem de uso comum do povo, quando eu tenho bem de uso especial, concorda que esses dois estão servindo para alguma coisa? Se eles estão servindo para alguma coisa, já que eles têm um fim aqui, ó, eles são chamados de bens afetados. Então, bem público afetado é aquele que serve para alguma coisa, que serve para uma finalidade genérica, serve para uma finalidade específica. Isso quer dizer que o bem de uso dominical, que não está servindo para nada, ele vai ser chamado de quê? Ele vai ser chamado de desafetado. Então, você vai perceber que eu vou falar a mesma coisa, só que uma linguagem diferente. Imagina que diga na sua prova assim, apenas poderão vir a ser alienados os bens de uso dominical. Certo ou errado? Certinho. Aí olha um outro jeito para poder falar a mesma coisa. A administração só poderá alienar bens que estejam desafetados. Certo ou errado? Certo. Porque no final das contas está dizendo exatamente isso daqui, ó, a mesma coisa. Que eu só posso vender um bem de uso dominical. Só que aí eu tenho uma pergunta para vocês. A escola pública em funcionamento, eu disse que ela é um bem público de uso especial, porque ela está servindo para alguma coisa. Aí a pergunta é, posso vender essa escola pública em funcionamento? Não, porque eu não posso vender bens de uso especial. Mas pode ser que essa escola pública venha a ser vendida? Pode, desde que aconteça uma coisa com ela, ok? Eu te conto na próxima parte.